Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões então agora, olha. Previsões com o baralho chinês aqui no final do vídeo, tá? Já vou falar signo a signo. Temos aqui carta da mulher. Se bem que eu acho que eu vou fazer igual no dia passado, né? Deixa eu ver se cabe aqui. Isso. Carta é que eu achei que não ia caber por conta do baralho grande. Carta da mulher. Carta do ramalhete. E carta do homem. Então você escolhe uma das três, eu vou te passar a mensagem no final do vídeo da energia geral, tá bom? Não se esquece da nossa corrente de orações. Deixa o seu amém que é muito importante. E este é o versículo aí no qual é baseada a nossa corrente de orações, não é? Mas se você quiser me acompanhar, eu tô orando sempre lá no Telegram, o link tá na descrição, mas isso é só se você quiser me ouvir, você não precisa, se você não quiser, você pode orar só na tua casa, que você já vai estar participando da corrente de orações, ok? Vamos às previsões? Então vamos lá. Signo de Áries. Áries, carta da saúde é a carta do 2 de espadas. O 2 de espadas fala de tensão psicológica, tá? Conflitos mentais, observa bem aí. Dê mais prioridade à sua saúde mental hoje. Área profissional imperador, ótima carta. Essa carta fala de capacidade de organização e muitas vezes facilidade aí para lidar com superiores, tá? Ainda mais homens, tá bom? Se você vai passar por entrevista, carta ótima, traz boa energia para fluir bem, só veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, então, essa carta aqui, ó, muitas vezes ela fala assim para você buscar por pessoas importantes que elas poderão te ajudar, tá? Ainda mais homens de posses, às vezes aquele amigo que você tem que é empresário, coisas assim, ou aquele conhecido, enfim, traz essa energia para que ele possa te ajudar, oferecendo alguma entrevista, alguma coisa assim. Área amorosa, o 4 de espadas, é uma carta de solidão. Então não é um dia de muito entrosamento entre você e a pessoa amada, você pode sentir ali que não há entre vocês a comunhão e a aproximação que você gostaria, né? Então aproveita para cuidar de outros assuntos. Se você está conhecendo alguém também, não estranhe se a conexão não estiver muito forte entre vocês. Se você não tem alguém, diz que hoje não aparece boa oportunidade, né? Não aparece grande mudança aí para você. Bom, sua cor vai ser o bege. Pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Ai, um dado caiu. Vamos lá, dados astrológicos. Dificuldade da outra pessoa ser compreensiva com você a nível sexual. Pode ser que não haja relação sexual hoje, ou às vezes se houver, pode simbolizar que a pessoa não pensa muito no teu prazer, ela pensa mais no prazer dela, entendeu? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, carta da saúde, sai a carta 9 de copas. 9 de copas, ela simboliza mais bem-estar, tá? Traz essa energia de mais bem-estar para você. Não necessariamente cura se você tem algum problema, mas é aquele dia que esse problema ele não afeta tanto você, entendeu? Mas não significa que ele está curado. Área que profissional, essa carta da Rainha de Ouros. Rainha de Ouros favorece lidar com chefes, mulheres, entendeu? Ou mulheres superiores, que são superioras, aliás, superiores. Então favorece muito lidar com figuras aí femininas, tá? Traz esse benefício. Às vezes, por exemplo, a empresária de uma empresa que é parceira sua também, não necessariamente superiores da tua própria empresa, tá? Se você vai passar por entrevista, saindo dessa carta traz uma energia. É muito no sentido, eu estou sentindo de te interpretar desse jeito, que é assim, é uma entrevista que você vai. Não espere empatia emocional, não espere convencer a pessoa muito
pelo lado emocional, ela está pensando muito no dinheiro e no progresso da própria empresa. Então, aquilo que você puder oferecer nesse sentido de acrescentar, de somar dentro dessa empresa, exponha nesta entrevista, tá? É uma coisa muito profissional e não tem ali envolvimento de simpatia, de empatia, entendeu? Se você vai passar por entrevista, é isso. Se você está à procura de vaga, fala de mulheres que possam te ajudar, te trazer algum benefício profissional ou financeiro aí para te auxiliar nessa situação, tá? Área amorosa, o eremita. O eremita é uma carta de reflexão. É provável que você não sinta, assim, um clima muito envolvente dentro do campo do amor, né? Porque traz uma energia de reflexão. É como se um de vocês ou vocês dois estivessem mais pensando, refletindo, analisando coisas da relação antes realmente de dar um passo a mais, né? Um passo à frente ou um passo para trás. Então traz muito esse cuidado, né? De cada um mais no seu canto refletindo. Se você está conhecendo alguém também, saiba respeitar aí o momento de cada um pensar nessa história, no que está sendo construído aí entre vocês. Se você não tem alguém, essa carta é uma carta de muito pensar e pouco agir. É provável que você ainda não tenha se decidido ou esteja pensando em alguma situação que você ainda vai levar um tempo a mais para digerir, entendeu? Bom, sua cor eu vou te indicar, você pode usar o azul ciano e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos para você. No campo sexual traz dificuldade, traz falta de prazer no campo sexual. Entendeu? Pode ser por não ter sexo ou às vezes um sexo que não te agrada. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Eu estou impressionado como a leitura de Touro saiu muito parecida com a leitura de Áries, né? Mas que Deus te abençoe aí. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Amém? Gêmeos, área da saúde, Gêmeos, o As de Ouros. É uma carta que fala de mais disposição, porém é uma carta de começo. O As é o número 1. Então simboliza muito que se você tem algum problema, você começa a melhorar, a se restituir, mas não abuse porque ainda é uma energia delicada, tá? E se você já tem boa saúde, também não abuse. É uma energia leve, então por isso você tem que ter delicadeza. Área profissional são o Cavaleiro de Ouros. Então, o Cavaleiro de Ouros é uma carta de progresso, só que progresso lento, porém, antes caminhar pouco mais para frente do que para trás, né? Então é isso que essa carta simboliza. Aproveita aí para você progredir nos teus assuntos, mas não queira acelerar as coisas. Se você vai passar por entrevista, ótima carta, tá? Você tem um empenho interessante. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se está à procura de vaga, essa carta para mim ainda revela que você continua procurando, mas que você está com a cabeça direcionada, né? Então mantenha esse foco. A área amorosa é a carta do louco. Então, a carta do louco, ela fala muito de situações descontraídas, né? E não necessariamente vivências a dois. Porque a carta do louco, muitas vezes, ela é uma carta que diz que você busca prazeres em outras coisas também. Entendeu? E não só dentro da vida amorosa, o jeito que eu interpreto, tá? Então, onde é que você está mais aberto, aberta para a vida. Mas o lado bom dessa carta é que, como a carta mesmo diz, você está de mente, cabeça, coração aberto para viver loucuras no amor. Então é aquele dia que você não se importa muito nos detalhes, né? Tendo o prazer, tendo o bem bom, tá tudo ótimo. Então essa é uma carta boa nesse sentido, de fazer loucuras dentro da relação. Loucuras que no fim das contas trazem prazer, entendeu? Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa, a situação tá nesse ritmo de loucuras, né? Eu não tô aqui para condenar nem para julgar, você faça aquilo que você quer, mas às vezes essa loucura pode representar você mandando um nudes ou você falando alguma coisa muito picante.
Enfim, coisas loucas mesmo. Se você não tem alguém, essa é uma carta que ela não, ela pode prometer aventura, se você quiser curtição, sair, coisas assim, mas como a gente está em época de pandemia, é melhor você não externalizar isso, né? Infelizmente é melhor você ficar no teu canto, mas a energia propiciaria isso, entendeu? Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar o laranja, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. É falta de empatia com família, né? Não é aquele dia que você está muito apegado à família. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, área da saúde, câncer. Câncer, área da saúde, ó, 10 de ouros. O 10 de ouros fala de fortalecimento, fala de regeneração, se você passa por algum tratamento, o número 10 é o número que conclui, né, o que dá o fechamento, e fechamento com chave de ouro para esse tratamento, então traz essa energia positiva. Área profissional 4 de ouros. 4 de ouros é uma carta de trabalho, de produtividade, né? Você consegue entrar aí no ritmo, fazer as coisas como tem que fazer. É uma carta produtiva. Embora seja uma carta mais de trabalho do que de, vamos dizer assim, de grande retorno em termos de dinheiro e coisas assim para você. Mas trabalho não vai faltar. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa. Você passa uma boa energia, só veja seu horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, então essa carta aqui para mim ela simboliza assim trabalho, viu? Procure. Procure que você encontrará vagas para se candidatar. A área amorosa é a Rainha de Paus. A Rainha de Paus é uma carta de fortes desejos, principalmente desejos sexuais, tá? Só que desejos, assim, muito mantidos em controle. Talvez por conta da pandemia não possibilitar, às vezes, você se encontrar, se vocês ainda não moram juntos, né? Ou talvez por acontecimentos do dia. Mas, principalmente se a energia do signo da pessoa também estiver muito envolvente, você sabendo disso, tente se atrever um pouco mais dentro dessa relação a incitar, porque tem fortes desejos, porém, por algum motivo, há esse controle, há essa regulação, né? Se você está conhecendo alguém, a carta da Rainha de Paus, ela é uma carta que fala muito também que a situação tá no controle, mas é uma carta boa porque favorece muito os desejos. Então, existem desejos aí, um mexe com o outro em termos assim de desejo. Não é mexer que um vai ir e falar alguma coisa, mas é no sentido que um tem interesse no outro, sensual. Então, é uma carta que propicia boas energias, né? Se você está só, essa carta para mim ela representa que você tem desejos fortes, porém você não se abre, você não manifesta, por algum motivo você controla, você ou reprime muitas vezes, né? Então a situação não flui, mas não flui porque você também não flui, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar, você pode usar o vermelho, recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Os dados astrológicos. É momento muito desfavorável para estudos, viu? Cuidado. Ainda mais no que depender de sorte. Traz essa energia difícil para você, tá? Um pouco de azar para lidar com os estudos no dia. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão. Tô vendo as cartas tortas aqui por falar nisso, hein? Vamos lá. Leão, área da saúde, essa é a carta da justiça. A justiça, às vezes, ela traz um pouco de dor de cabeça, viu? Excesso do uso mental. Mas, no geral, ela simboliza só as coisas dentro da tua capacidade de regular e de equilibrar. Tudo depende do equilíbrio que você mesmo traz aí para tua saúde, tá?
Área profissional é a carta 9 de paus, você pode ver que é um navio batendo contra a rocha, né? Que simboliza o quê? Simboliza o confronto entre o que você quer e o que você pode ter dentro do campo profissional. E a necessidade de você respeitar isso. Não seja como este navio que bate na rocha, né? Viu que a rocha está no caminho, você vai ter que mudar o caminho. Você vai ter que mudar o seu plano, o seu planejamento para o dia. Então essa carta fala de oposições aos teus planos no dia e que te levam a ter que readaptar ou às vezes até não fazer o que você gostaria de fazer, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também fala muito disso. Pode haver um confronto, um embate aí entre vocês por algum motivo, né? Uma certa divergência. Então, é preciso que você tenha mais jogo de cintura. Se você está à procura de vaga, essa carta desfavorece. Diz que há bloqueios para você realizar os desejos do teu coração no campo no campo profissional. Área amorosa é a carta do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus é uma carta de fortes desejos, né? A busca por realizar os seus desejos. Então veja como está o clima da pessoa amada, mas traz uma energia de você buscando saciar os seus desejos e as suas vontades dentro do campo do amor. E são desejos geralmente sexuais, né? Mas veja se a pessoa tá no clima. Se você tá conhecendo alguém também, diz que você tá no fogo. Ó, tem até um homem segurando uma tocha aqui. Então, veja se a outra pessoa tem aí clima e se as condições aí estão boas, porque a gente tem a pandemia no ar, né? Mas eu sei que tem cidades que praticamente não existe a pandemia. Então veja essa situação. E se você não tem alguém, diz que você assim, você tem uma energia de buscar, né? Pessoas, situações, ocasiões. Então busque realmente, porque o desejo existe. Isso pode fazer com que você perca muitas vezes a inibição e bote a roda para girar aí para procurar novas pessoas, mas essa carta fala muito do seu desejo e não necessariamente da realização. Então não promete que necessariamente você vai encontrar alguém, mas você tem esses desejos, né? E por que não já usar eles como incentivo para se abrir a novas aventuras no amor, não é verdade? Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje o vinho. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, então. Então, ó, um pouco de atenção à sua voz, porque essa carta, essa combinação aqui, ela pode simbolizar assim, sabe, se você ficar falando muito, sabe quando sua garganta tá quase para inflamar ou para ficar muito seca, coisas assim, por conta do mau uso. Então observa um pouco essa situação, tá? Mas é só para você observar, porque não tá nesse ponto, mas sabe quando tá para chegar nesse ponto se você abusar hoje, entendeu? Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde virgem. O 2 de paus. O 2 de paus é uma carta boa para regrar, para organizar as coisas aí na tua vida em termos de saúde, tá? Então aproveita aí para você organizar mais a tua saúde, porque diz que você se preocupa mais com o teu bem-estar e você mesmo procura renovar a tua saúde, né? E isso trazendo melhoras como consequência das suas atitudes. Área profissional Cavaleiro de Copas. Então, Cavaleiro de Copas diz que é um dia que você traz um clima melhor, porque você busca agradar mais as pessoas, você sabe como agradar, como ser uma pessoa mais agradável. Hoje você está uma pessoa mais aberta, né? A melhorar as coisas com as pessoas, a conseguir convencer as pessoas. O seu grau de empatia e simpatia está maior, tá? E então aproveita nesse sentido. É uma carta que traz facilidade para o convívio com as pessoas. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de simpatia e empatia, mas não necessariamente de qualidade profissional.
Veja se você... Veja o teu horóscopo mensal se marca contratação, mas essa carta, a minha intuição está pedindo um alerta. Cuidado para não passar uma imagem de pouco profissionalismo, tá? E se você está à procura de vaga, essa carta diz que você está à busca dos teus sonhos, né? De realizar os teus sonhos. Eu recomendo que você veja o horóscopo mensal para ver se o teu sonho vai se realizar, para ver se lá tem boa energia para aquilo que você tanto sonha e está buscando, né? Porque senão, às vezes, provisoriamente você vai ter que seguir um outro caminho, entendeu? No campo amoroso, o 5 de espadas. Então, o 5 de espadas fala de replanejamento, né? Planos que você vê que não são possíveis, que você tem que mudar, que você tem que repensar. Então você está nesse momento realmente que você vai ter que rever os conceitos dessa relação. É provável que você tenha alguma decepção dentro dessa relação e que isso te faça replanejar quais os rumos que você vai adotar aí a partir de então, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, essa carta traz a mesma energia. Às vezes essa carta pode simbolizar que você tem certos pensamentos de como conquistar a pessoa e você vê que não são adequados, você começa a replanejar também. Às vezes pode ser no sentido da conquista. E se você não tem alguém, essa carta também diz que você está replanejando, porque ainda você não sabe muito bem como renovar a vida amorosa. O conselho que eu te dou é você ver o horóscopo mensal, porque lá eu dou tantos conselhos que é só você assistir, para você renovar aí os teus pensamentos e os teus planejamentos, tá bom? Bom, sua cor. Eu vou te indicar o amarelo, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha os dados astrológicos aqui para você. Então, é momento de fortalecer laços familiares, tá? Momento de fortalecer laços familiares. Bom, não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde, o 3 de paus. Então, 3 de paus é uma carta boa, tá? Traz capacidade de solução para aquilo que você precisa dentro do campo da saúde. Diz que você tem aí a perspicácia para melhorar a tua própria saúde, muitas vezes por meio de medicina alternativa também, não que tenha que dispensar a tradicional, mas como complemento, entendeu? Se você já tem boa saúde, a energia está crescente, entendeu? Área profissional 5 de copas é uma carta de decepção, é uma carta de desilusão no campo profissional, tá? Então você tem que tomar cuidado para você não colocar muito o coração à frente dos assuntos profissionais, porque tem que saber o limite também do que é profissional, do que é emocional, não confundir, não misturar as coisas para que o baque não seja maior. Mas diz que há uma certa decepção, pode ser com alguém ou com alguma situação profissional, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também muito cuidado, porque não é uma carta de uma vibe muito boa, tá? É provável que às vezes você tenha alguma decepção, às vezes não é a entrevista do jeito que você gostaria, ou decepção com o próprio cargo em si, mas cuidado com isso e vá com o pensamento firme em Deus, ciente dessa situação, para você mudar essa história no grau da tua fé. Se você está à procura de vaga, essa carta desfavorece. Diz que você pode estar decepcionado ou decepcionada com a situação que se passa aí nas questões profissionais, ok? Área amorosa, mas é preciso que você mude essa vibração. Que você passe essa situação por um processo de gestão e foque na espiritualidade, no positivo, para que você mude a questão. Bom, área amorosa é a carta 7 de copas. Então, o 7 de copas é a carta da ilusão. Tome cuidado para não se iludir. Às vezes você acha uma coisa e é outra dentro do relacionamento. Procura ver o horóscopo mensal,
porque no horóscopo mensal, às vezes, você pode entender o que está passando na situação, e então você perde essa ilusão, você observa a situação como ela é, entendeu? Então observa isso. Mas cuidado com sonhos exagerados que você nutre dentro do relacionamento, né? Ou às vezes a pessoa é uma coisa e você está enxergando outra dela, e você precisa abrir os teus olhos. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Se não tem alguém, a mesma coisa. Às vezes você pode estar se iludindo com uma pessoa que já passou, ou com uma pessoa que às vezes não dá demonstração e você fica se iludindo. Ai, essa pessoa, talvez algum dia ela se aproxime. Enfim, cuidado com essa história. Não vou dizer que ela nunca vai se aproximar, que nunca vai acontecer, às vezes, o retorno de uma pessoa do passado ou coisas assim, mas por hora não está marcando o retorno. Então você tem que entender que, pelo menos no momento, não tem energia para isso. Quem sabe futuramente. Aí tem que conferir as previsões. E outra coisa, às vezes essa carta pode simbolizar a ilusão de que você acha que as coisas vão acontecer de um jeito na área amorosa para mudar para melhor, e elas não vão. Então é momento de peneirar essa situação, tá bom? Sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar o branco. Pode recitar 3 vezes versículo da corrente de orações. E vamos lá, os dados astrológicos. Então, olha, momento bom para se planejar com seus afazeres dentro de casa, coisas assim, né? Diz que você... Não, perdão. Eu enxerguei aqui um dado errado que eu não tinha virado muito bem aqui para mim. Momento de dificuldade, justamente o inverso. Momento de dificuldade de se planejar e se organizar dentro de casa, tá? A sua organização, a sua rotina de vida dentro do lar. Bom, não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, o rei de paus, Escorpião, uma carta de forte energia, vigor, vitalidade para você, fortalecimento se precisa, pode ter certeza. Área aqui profissional, as de espadas, é uma carta de comunicação, às vezes pode simbolizar também documentos que são liberados, avisos que são emitidos, comunicados que são passados, pode simbolizar toda essa situação para ti, mas é um momento bom em tudo que se refere a esse sentido, inclusive se você tiver que lidar com papéis, contratos, coisas do tipo, ok? Área, se você vai passar por entrevista, é uma carta que fortalece e favorece a comunicação, mas veja, seu horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, bom momento para receber notícias de vagas, saber sobre notícias a respeito de assuntos profissionais, se informar mais sobre o que está se passando, né? Traz essa energia. Área amorosa, sai o 7 de ouros. É uma carta de comunicação, de contato, porém é um contato mais formal. Entendeu? Mais para organizar a rotina entre vocês, a vida de vocês, os afazeres do dia. Não é uma energia muito quente, calorosa, sensual e amorosa, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, pode ficar numa conversa mais formal, né? E se você não tem alguém, ou às vezes a conversa até não acontece, porque como vocês não têm muita proximidade ainda porque estão se conhecendo, pode até ser que cada um fique um pouco mais no teu canto e não haja também muita conversa. Pode simbolizar isso no teu caso. E se você não tem alguém, essa carta não favorece, porque diz que você tende a ter contatos com pessoas, mas que são contatos mais rotineiros e não tão envolventes, entendeu? Bom, tua cor vai ser o ciano, e pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, ótimo momento para ter apoio de pessoas, de alguém entre as suas amizades, tá? Alguém que pode te ajudar, que pode te estender a mão, que pode servir como um pai ou como uma mãe para ti, nesse sentido de te ajudar mesmo, entendeu? Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém?
Sagitário, área da saúde, o 5 de paus, um pouco de cuidado porque essa carta fala de tensão física, dores físicas, tá? Então observa isso. Área profissional, carta do mundo. O mundo simboliza o equilíbrio, a totalidade, né? É um momento bom para trazer equilíbrio, para lidar com os assuntos importantes também, tá? Porque traz essa capacidade de realização, de sucesso nos assuntos em pauta do dia. Se você vai passar por entrevista, ótima carta, diz também que você traz equilíbrio, harmonia e assertividade dentro aí dessa entrevista, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, é uma carta que revela assim possibilidades, mais de uma possibilidade para você se candidatar aí. E aí você vai vendo os próximos horóscopos quando a entrevista for marcada, ok? Área aqui profissional, essa carta, perdão, área amorosa, essa carta 7 de paus. 7 de paus é uma carta de vitória. A vitória dentro da vida amorosa, né? Às vezes alguma coisa que você vem tentando realizar hoje dá certo, algo que você vem tentando concretizar hoje dá certo, geralmente representa muito isso. Muitas vezes você tendo mais poder de palavra, né? Você tendo mais poder de decisão dentro desse ambiente aí amoroso. Então traz essa energia favorável, positiva para você, ok? Se você está conhecendo alguém, olha, o 7 de paus, ele também fala que é um bom momento para você arrebatar a pessoa. No sentido de conquistar realmente, né? De fisgar o peixe. E se você conquistar o coração dela, que eu digo, né? O interesse, o desejo, não estou falando no sentido necessariamente de passar para um relacionamento sério. A menos que o seu horóscopo esteja positivo da pessoa amada e o horóscopo mensal também. Aí a configuração está completa, favorável para isso. Se você está à procura de relacionamento, essa carta diz, olha, procure realmente porque você tem uma capacidade de conquista grande. Se vai vingar para uma longa data ou não é outra história, que a gente tem que conferir das previsões. Mas traz essa energia de você conseguindo conquistar, só que é uma carta muito que você é que tem que tomar partido, você é que tem que ter iniciativa, senão a situação não desenrola, tá bom? Sua cor, eu vou te indicar hoje como mais favorável, você pode usar o vermelho e pode recitar 5 vezes versículo da corrente de orações, ok? Dados astrológicos, olha só. Então, momento bom para se planejar a respeito de locais que você precisa ir, tá? Às vezes está querendo se planejar para ir a algum local, para sair para algum local, diz que hoje está muito favorável para fazer esse planejamento. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde é o 3 de copas. Ou então, o 3 de copas, ele fala de vigor, vitalidade, energia positiva. É uma carta que às vezes simboliza engordar, né? Porque como fala de muita melhora, às vezes pode simbolizar até a tua fome que melhora também, entendeu? Então cuidado com isso. Mas é uma energia de saúde crescente aí para sentir mais bem-estar. Área profissional, o Sol. O Sol é a carta da realização, da positividade, do sucesso, do progresso, né? Então, nos assuntos do dia, momento favorável para lidar com aqueles assuntos mais importantes, né? É momento muito positivo aí para colocar em pauta o que você precisa, porque a energia está construtiva, o sucesso é certo das coisas que você precisa desempenhar, entendeu? Se você vai passar por entrevista, diz que você brilha, eu costumo falar quando sai o sol que você brilha, né? E veja só, seu horóscopo mensal marca contratação. Está à procura de vaga? O sol pode representar assim você descobrindo oportunidades, entendeu? Então procura. Área aqui profissional, já falei, área amorosa, essa é a carta dos 5 de ouros. Então, o 5 de ouros é uma carta que fala muito, como eu posso dizer, de práticas que não dão certo, né? Alguma coisa que você tenta pôr em prática hoje e você vê que aquilo não surte o efeito esperado, né?
E é preciso que você reavalie realmente isso para melhorar, para aperfeiçoar, para evoluir aí no que você tenta pôr nessa relação. Pode simbolizar um compromisso que é desmarcado, às vezes o compromisso que é realizado de modo indesejado, enfim. Mas fala de coisas que você tenta pôr em prática e elas não ocorrem como o esperado, tá? Você está conhecendo alguém a mesma coisa sem tirar nem pôr a mesma interpretação, e se você não tem alguém, o 5 de ouro simboliza também, é provável que você esteja tentando mudar a vida amorosa, mas não marca grande sucesso hoje, entendeu? Então, tenha paciência, espere em Deus, confia, entrega que o milagre um dia seja feito, né? Bom, os dados astrológicos, né? Bom, a tua cor hoje, ela é muito branco e você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações, tá? Dados astrológicos, então, é que fala assim de dinheiro. Não é uma carta ruim, tá? Não, quer dizer, não são dados ruins. Fala assim de dinheiro que não é gasto. De um dinheiro parado, mas pode ser no sentido positivo que você está conseguindo guardar, entendeu? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, área da saúde, o 6 de espadas. É uma carta que pede atenção. Se você está passando por tratamento, diz que esse tratamento ainda precisa de mais cuidados, né? Se você não tem nada, às vezes essa carta pode simbolizar, para mim, desconfortos estomacais, intestinais. Então presta atenção, porque isso dá para contornar. Então tenta aí rever sua alimentação. Área profissional 3 de espadas, é a carta da traição. Você pode ver que são 2 pessoas enfiando a espada numa terceira, né? Ou seja, essa pessoa está sendo traída, está sendo prejudicada por terceiros. Então, muito cuidado. Se você vai firmar contrato, se você vai fazer coisas que envolvem outras pessoas, para você não sofrer de traição ou de mentiras. Não vou dizer que é uma grande traição, não pense no pior dos males, né? Mas às vezes a pessoa promete uma coisa, não cumpre, atrasa, isso e aquilo, enfim, não deixa de ser uma traição, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também é uma carta difícil, pode representar que essa pessoa não, por algum motivo ela não vai muito com a tua cara, ou que às vezes ela fica sabendo de alguma coisa sobre você que não a agrada. Então cuidado com essa situação, muita oração e só Deus para fazer um milagre. Se você não está à procura de emprego, essa carta pede cuidado, cuidado para com pessoas que possam passar a perna em você, às vezes pessoas que prometem a vaga e não cumprem, ou às vezes você dá o currículo para uma pessoa, ela fala que vai entregar para o chefe dela, não entrega, né? Entrega de outro que ela quer, enfim. Então tem toda essa situação, tem toda essa história e você precisa entender isso, tá bom? Área amorosa é o 8 de paus. Então, o 8 de paus para mim representa muito situação fora de controle. Né? A situação flui naturalmente. Geralmente é no sentido positivo. Que assim, a situação flui sem você pôr muito a mão. É só você respeitar o fluxo natural das coisas, né? Então, mas eu tô sentindo, geralmente essa carta para mim é neutra, mas é que hoje eu tô sentindo de interpretar no sentido positivo. As coisas avançando, progredindo, melhorando dentro aí da tua vida amorosa sem você fazer muito esforço, tá? Se você tá conhecendo alguém aí, também tenta não ficar pressionando, jogando pressão, fazendo muitas coisas, porque é uma carta que fala que não é pela tua mão que vai evoluir, mas é pelo destino que hoje favorece. Entendeu? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, sem tirar nem pôr, se não tem alguém, diz que a situação está caminhando por positivo, mas não necessariamente se essa carta representa já conhecendo uma nova pessoa, mas saiba que a energia está mudando para melhor. Se você manter essa vibe, segurar a vibe positiva, em outros dias haverá aí algo com certeza promissor para ti no campo do amor, tá bom? Bom,
Sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar o verde e recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, então, pode ser que você não consiga. Então, essa combinação aqui, ela pode simbolizar, às vezes você tendo que fazer ter que sair para algum lugar, pode simbolizar você não conseguindo resolver o que tinha que resolver. E aí aquele percurso, aquele trajeto que você tem que percorrer, ele se torna mais estendido. Às vezes tem que ir a outros lugares para resolver a situação, ou às vezes há uma certa demora. Pode simbolizar isso. Se você está pensando em sair para resolver algum assunto, eu diria até para você tomar cuidado, porque pode ser que seja tempo perdido, tá? Por hoje, deixa para um outro dia, tá? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia, amém? Bom, peixes. Vamos lá, peixes. Então vamos lá. Área da saúde, o cavaleiro de espadas. Então, o cavaleiro de espadas é uma carta que pede atenção. Ela não é ruim na saúde, mas ela fala para você tomar cuidado com o excesso de autoconfiança a respeito da tua própria saúde, tá? E com isso não abusar, não fazer mais do que se pode fazer. Às vezes, para mim, essa carta pode representar você batendo em algum lugar, coisas assim. Às vezes eu enxergo na intuição isso através dela. Então, cuidado com o seu ritmo, né? E às vezes você está passando por um processo de recuperação, você se sente melhor, você já quer fazer 1001 coisas. Cuidado com essa situação também. Presta atenção. Mas não é uma carta que fala de saúde ruim. Fala mais da tua conduta do que da própria saúde, entendeu? Para mim. Área amorosa, perdão, profissional, essa é a carta do 10 de copas. Realização de sonhos, né? Não necessariamente precisa ser um grande sonho no campo profissional. Mas às vezes algo com o qual você vem sonhando e hoje você consegue pôr em prática, entendeu? Se você vai passar por entrevista, é uma carta positiva, a energia flui bem, só veja se o horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, diz que pode ocorrer alguma coisa que seja do teu sonho, né? Às vezes uma vaga que você tanto esperava abrir para se candidatar, ela abre, caça aí, entendeu? Área amorosa é o 4 de copas, como eu sempre falo, essa é a carta do desânimo, né? Não favorece uma energia de muita empolgação dentro da relação, você pode sentir que não é um dia de muito ânimo dentro da relação, de muito prazer, de muito envolvimento, e você tem que respeitar isso. É momento de cada um regenerar, passar por um processo de regeneração, tá? Não só no sentido de... Como que eu posso dizer? Não só no sentido de regenerar o seu interior com respeito a você, mas também no sentido de você ser menos influenciável e suscetível ao que os outros falam dessa relação. Porque às vezes essa carta pode representar desânimo que vem por falatórios de outras pessoas, entendeu? Você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr. Se você não tem alguém, a carta 4 de copas diz que não é o dia, não é o melhor dos dias para buscar novas relações, e você sente isso, você percebe realmente que não há grande favorecimento, ok? Vamos então aqui agora... esqueci de passar tua cor e os dados, né? Bom, tua cor. Tua cor você vai precisar aí do castanho. Recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, vamos lá. Momento de avanço, progresso profissional, revolução, evolução profissional, então traz essa energia muito boa, né? E quando sai essa combinação, muitas vezes surpresas agradáveis dentro do campo profissional que fazem a situação evoluir, progredir, caminhar para frente, entendeu? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe neste dia, e vamos agora à energia geral do dia. Primeiro eu quero pedir desculpas, né? Eu tenho noção, eu tenho consciência que nos últimos dias eu não tenho postado o horóscopo às 11 horas certinho, né? E
O de sexta-feira, ele nunca sai às 11 horas mesmo, porque é um horóscopo maior e eu costumo postar no final da tarde. Agora, de segunda a quinta-feira, eu costumo postar, aliás, de domingo a quinta-feira, eu costumo postar o horóscopo às 11 horas exatas. Mas acontece que ultimamente eu não estou conseguindo porque é final de ano e vocês podem observar que eu estou postando mais vídeos do que o comum. É um vídeo atrás do outro. Estou postando parte 2 das previsões para 2021. Então é um período um pouquinho mais atribulado, mas eu estou tentando aqui me organizar, sentar para ver um jeito de encaixar tudo que eu preciso fazer para postar tudo no horário certo. Entendeu? Então eu peço desculpas, mas eu posto o mais próximo das 11 horas. Às vezes eu posto 11h10, 11h15. Esse talvez vai sair ali 11h10, 11h15. Talvez no máximo 11h30. Mas o horário é 11 horas, que eu falo que é 11 horas que eu posto e eu não tô conseguindo postar 11 horas, tá bom? Mas em breve eu vou conseguir. Eu tenho que sentar para ver um jeito de encaixar tudo o que eu preciso fazer para conseguir fazer tudo dentro dos horários, né? Bom, vamos lá então a energia geral. Falei bastante, deixa eu tirar aqui esse quadradinho. E pronto, vamos lá. Se você escolheu a carta do homem, a carta Kuai, a decisão. É melhor agir imediatamente para mudar a situação. Não espere que aquilo que está errado caia por si só. Então, essa é uma carta que fala de situações desajustadas dentro do seu dia, mas situações que, se você perseverar e insistir, dedicar mais força, mais esforço, elas são resolvidas. Então, obstáculos na energia geral do dia para o cumprimento dos teus afazeres de modo geral, mas que você consegue superar desempenhando mais esforço do que o normal, tá? Isso precisa ficar bem claro. Se você não quiser desempenhar mais esforço do que o normal, então a situação realmente não vai andar. Bom, se você escolheu a carta do ramalhete, a carta Ricial Kuo, o avanço do pequeno. Não é o momento de grandes empreendimentos. Convém ser modesto e limitar as aspirações. A perseverança será recompensada. Então você já entendeu, né? Não é um dia que tem uma energia muito grande para realizar grandiosas coisas. É o pequeno, mas é no pequeno que você consegue progredir, avançar e ver o resultado, entendeu? E se você escolheu a carta da mulher, é a carta Po, a desintegração. Momento perigoso. É preciso manter-se firme, evitando reagir ou se expor. Espere. Essa carta fala de um dia travado. Aquilo que sai de ruim dentro do teu dia, não tenta resolver hoje, entendeu? Mas também não fuja. Só crie condições ali para você administrar aquela situação, mas não tentar resolver. Deixa ela em banho-maria, mas não fugir e desistir, entendeu? Entregar os pontos. Mas também não confrontar. Então a situação é um dia um pouco mais travado e você tem que aprender a lidar com as dificuldades que são intransponíveis, tá? Bom, estas são as energias. Agradeço por você estar aqui. Que Deus abençoe imensamente o teu dia. Bênçãos, alma querida, alma bendita.